Boa noite, Brasil. Aqui Coronel Cury, Força Aérea, Pernambuco, mais uma vez. Hoje, dia 2 de novembro. Olha, pessoal, para a gente entender o que está ocorrendo com o Brasil politicamente, economicamente, geoestrategicamente, é preciso que a gente compreenda as transformações que estão acontecendo no mundo inteiro, né? E para isso, eu quero trazer para vocês aqui no mínimo 3 grandes movimentos que estão acontecendo no mundo e que estão mudando a forma do mundo ser, a forma como o mundo é, como nós conhecemos. O primeiro grande movimento é o crescimento do islamismo. O islamismo está crescendo em todos os continentes, especialmente no continente europeu, especificamente na França. Aliás, quem quiser conhecer Paris, vá logo, porque ela vai deixar de ser como é, né? No continente africano, 45% já responde, né, sendo islâmico. No Oriente Médio, praticamente todos, com exceção do Estado de Israel. No continente asiático, vários países simpatizantes. No continente americano, o Canadá está sendo intensamente evangelizado. Nos Estados Unidos já existem grandes grupos muçulmanos, né? E onde o Islã chega, aquela nação muda completamente a sua forma de ser, a sua forma de comercializar, a sua forma de crer em Deus, a sua forma de se vestir, a sua forma de pensar, ajuizar sentenças, né? Tanto com o seu povo quanto com o seu semelhante. As mulheres têm um tratamento extremamente diferenciado. Então, muda-se tudo, né? E o mundo está mudando por causa desse grande movimento que está acontecendo, né? O outro grande movimento mundial é o crescimento do narcotráfico. Com o desenvolvimento de drogas sintéticas cada vez mais baratas, como o crack, por exemplo, ou o aumento do consumo das já existentes, né, o tráfico ele também muda a face da sociedade. Ele destrói famílias, né? Ele gera uma violência imensa porque traz consigo grupos armados que defendem os seus mercados, né? E com isso o número de mortes aumenta muito. Então, como exemplo, eu cito os Estados Unidos, que há décadas vem no combate às drogas, né? A sua sociedade mudou muito com relação a isso. Alguns países da Europa liberalizaram a droga e sentiram os efeitos nefastos de perto, né? O México sofre hoje retaliações do seu território, estão repartidos por gangues violentíssimas, né, que cometem todo tipo de atrocidade para venderem mais, consumirem mais. E aqui cabe um alerta interessante a nós brasileiros, que essa droga que invade esses países, elas vêm principalmente aqui dos países da América do Sul que nos cercam, né? A Colômbia, grande produtor de cocaína, né? O Peru, a Bolívia, a Venezuela. Então, falando um pouco aqui de Brasil, lembrem-se do estado do Rio de Janeiro, né? Dividido por facções criminosas, armadas com fuzis, né? Supõe-se que o Complexo do Alemão, por exemplo, que possui 11 favelas, existam lá pelo menos 1.500 fuzis, né? Do ano de 2000 até o ano de 2016 foram apreendidos mais de 2.000 fuzis no Rio de Janeiro. E se faz grandes somas em dinheiro, né? Da noite para o dia às vezes, porque é um produto rentável, você mistura com qualquer coisa ali. Um gerente do tráfico, para quem não conhece, chega a receber de 2.000 a 3.000 reais por semana no Rio de Janeiro. E isso também muda o rosto, a face, a maneira de ser, de pensar, de agir, de tratar, de comercializar de uma sociedade. O tráfico, né? O crescimento do tráfico.
O terceiro grande movimento que está mudando a face do mundo é a promoção, né, em alguns países do comunismo / socialismo, a intentona de se implantar isso novamente em alguns países. Como exemplo, nós temos aqui a Venezuela, que sucumbiu, né, a isso aí. A Argentina agora com essa eleição, infelizmente sentirá no futuro os efeitos nefastos dessa escolha, né? A falta de segurança, a falta de alimento, a falta de infraestrutura, o desvio de dinheiro, a corrupção. Logo, logo, vocês verão no que a Argentina vai se tornar, né? Estamos vendo grandes problemas no Chile, com passeatas, na Bolívia, com eleições fraudadas, com o Equador sofrendo. E é nesse contexto desses três grandes movimentos mundiais que eu quero que você pense agora no Brasil. Nós enfrentamos aqui dois desses grandes movimentos mundiais: o combate ao narcotráfico e o combate a essas intentonas de se implantar no Brasil o socialismo. Vejam bem, o intuito desses grupos é derrubar o governo de Bolsonaro. De que forma eles podem, ou que eles tentam, para desestruturar o governo Bolsonaro? Mexendo com a economia que hoje está estável. Como assim? Vocês lembram das queimadas na Amazônia? Mal iniciou-se esse assunto, algumas nações no mundo começaram a fazer coro, veja bem, não pelas árvores que estão queimando, mas o verdadeiro interesse é no subsolo amazônico, riquíssimo e que eu conheço bem, servi lá durante 8 anos e logo a Europa estará sem minérios e vai precisar tirar recursos de algum lugar. A nossa Amazônia é riquíssima. Mal terminou a questão da Amazônia, lançaram óleo no nosso litoral e nesse mesmo escopo, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se alguém vai ficar ou não vai ficar preso em segunda instância. Atenção, Brasil. O intuito é desestabilizar a economia brasileira. E isso só pode ser feito se o governo de Bolsonaro for desestabilizado. Então aí vale tudo por esses grupos, de esquerda, de narcotráfico. Não se iludam, eles detêm grandes somas de dinheiro. Grande parte disso foi desviada, né, nos governos anteriores, como vocês sabem, por meio de corrupção, por meio de desvio de verbas, por meio de aplicação em outros países construindo portos, aeroportos, compra de refinaria. Grande empresa de mídia que ganhava bilhões do governo, hoje não recebe mais e faz de tudo para enlamear, desacreditar Jair Messias Bolsonaro, e tudo isso vem orquestrado pelo Foro de São Paulo. Isso são ações traçadas há décadas atrás, né, e que visam os movimentos, como por exemplo no Chile agora, os movimentos de massa, né, no Brasil. Para quê? Para que o governo estando desestabilizado, a economia também se desestabilize. Ora, todo mundo sabe que Bolsonaro está trazendo investidores no Brasil, para o Brasil. Porém, quem é que vai querer investir numa economia onde o governo, por exemplo, não pague as suas dívidas, onde o risco Brasil seja alto, onde o governo não tenha credibilidade? Ninguém gostaria de investir. Isso assusta investidores. E é onde esses dois grupos, o narcotráfico e a esquerda, estão tentando investir para desestabilizar a economia brasileira. Desestabilizar com mentiras, com descrédito, não é? Mas há um detalhe. Todos os índices apontam ao contrário. Nós estamos crescendo, nós estamos mudando, o Brasil hoje é modelo para o mundo.
de como se elege um presidente da República. O Brasil é modelo para o mundo de como se escolhe um governo, porque o governo que está aí é um governo capaz, um governo que tem trazido resultados positivos. E eu repito, o que puderem fazer para retirar esses homens do poder, eles farão. Esses dois grupos não têm escrúpulos, farão de tudo. Até pedir a intervenção militar farão. Porque nenhum outro governo que fosse levantado hoje, mesmo que fosse uma junta militar, seria melhor do que o governo que Bolsonaro levantou. Nós temos aí o general Mourão, o general Heleno, Sérgio Moro, o astronauta Pontes, o almirante Bento nas Minas de Energia, enfim, um grupo seleto, um grupo de elite. E não seria uma junta militar que governaria melhor do que o que aí está, eleito democraticamente. Então, Brasil, sabendo dos movimentos que estão acontecendo, entendendo quem está contra Bolsonaro e de que forma, vamos manter firmes o nosso apoio ao presidente. É ele o escolhido pela nação. E, na minha opinião, o escolhido por Deus para nos guiar, nos tirar mundialmente dessa situação que está acontecendo. Porque todos olham hoje para o Brasil como modelo, como exemplo de cristianismo, de trabalho, de esforço coletivo em direção a rumos maiores, a rumos melhores. Vamos ficar firmes. Muitos que começaram com ele entraram para o grupo dos traidores. Não sejamos nós também enganados por interesses escusos. Presidente Bolsonaro, eu continuo apoiando o senhor, o seu governo e todos aqueles grupos que tenho aqui. Estamos juntos e unidos por um Brasil melhor. Peço a você que divulgue esse áudio pelo Brasil inteiro. Entenda o que está acontecendo no mundo e o que o mundo quer fazer com o Brasil. Mas aqui eles não estão tendo sucesso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite, Brasil. Aqui Coronel Cury, Força Aérea, Pernambuco, mais uma vez. Hoje, dia 2 de novembro. Olha, pessoal, para a gente entender o que está ocorrendo com o Brasil politicamente, economicamente, geoestrategicamente,